Muito bom dia a todos. Um prazer ter vocês aqui em nosso webinar Proftecnic MGS. Sou o Rodrigo Rodrigues, gerente de produtos aqui na Proftecnic e hoje conduzirei o webinar de eficiência energética utilizando técnica de inspeção por ultrassom. Nos próximos 5 minutos apresentarei, para aqueles que não conhecem, um pouco da nossa empresa, do grupo Proftecnic MGS. Nós temos uma grande divisão que é alinhamento de máquinas, alinhamento de eixos, de geometria de máquinas, temos uma vasta aplicação de produtos. A Proftecnic ela foi pioneira no mercado, há mais de 40 anos ela inventou o primeiro sistema de alinhamento a laser de eixos, a patente era dela. Depois de anos essa patente foi quebrada, mas temos ainda diversas patentes em atividade relacionada a funcionalidades de alinhamento a laser. Temos também a divisão monitoramento de condição, onde fabricamos sistemas de vibração offline e online e ensaios não destrutivos para identificação de qualidade em produtos. Bom, um pouco da nossa história. Nós iniciamos a empresa em 95, empresa se chamada MGS Tecnologia, oriunda da prestação de serviço de manutenção preditiva. As técnicas principais, análise de vibração, termografia, alinhamento, balanceamento. Temos uma grande trajetória até aqui. Em 2007, iniciamos uma representação da Proftecnic de forma exclusiva aqui no Brasil. A Proftecnic, que é uma empresa de origem alemã, há mais de 50 anos no mercado mundial. Em 2016, houve uma joint venture entre Proftecnic Brasil e MGS Tecnologia, nos tornando uma subsidiária Proftecnic para Brasil, chamada Proftecnic MGS. Em 2019, tivemos mais uma grande novidade aí, onde a gigante americana Fluke, fabricante de sistemas de medição e controle, adquiriu 100% das ações Proftecnic a nível mundo. Então, o nosso nome permanece no Brasil como Proftecnic MGS e hoje nós estamos no braço, num guarda-chuva do grupo Fluke. Bom, quais são as nossas divisões de segmentação em produtos e serviços? Temos uma divisão de produtos que nós chamamos de monitoramento de condição e alinhadores, que nós temos alinhadores a laser, monitoramento de condição, o Sonocheck, que é o equipamento que eu inclusive demonstrarei hoje, capaz de identificar ruídos por ultrassom, detecção de vazamentos, falhas elétricas e mecânicas, uma vasta aplicação de acessórios e um sensor de monitoramento e detecção de partículas magnéticas de óleo para detecção de particulados finos e grossos. Bom, como nós somos do grupo Fluke, nos tornamos desde 2019 um distribuidor Fluke para o Brasil. Então, estamos prontos para atender a diversa gama de produtos aí de fabricação Fluke. Temos um terceiro segmento aí, que são os produtos NDT. Dentro de produtos NDT, nós temos os sistemas de corrente parasita e fluxo magnético, que são sistemas não destrutivos para linhas de produção de metais semi-acabados, para identificação de qualidade do produto. Um mercado aí muito específico, né, de tubos, parafusos, fio-máquinas e por aí vai. Também temos testes de motores elétricos, onde nós fazemos a preditiva, identificamos problemas em rotores e estatores, e equipamento para medição de qualidade de energia e assinatura elétrica. Fornecemos também lubrificadores automáticos para mancagem de rolamento. Temos uma outra divisão, que é a área de serviços. Dentro de serviços, temos uma equipe de engenharia altamente qualificada para as prestações de serviços de análise de vibração, alinhamento a laser, alinhamento de rolos, muito aplicado em siderúrgicas, papel e celulose, indústrias de pneu.
O telediagnóstico, que é o diagnóstico à distância, muitas vezes nós instalamos sistemas de monitoramento online e diagnosticamos daqui da nossa base, ensaios elétricos em motores, geradores, transformadores, e também os testes de ultrassom para identificação de vazamento, que é o nosso tema principal, inspeção elétrica e de lubrificação também. Aqui, alguns de nossos clientes, nós somos uma empresa que trabalhamos com mercados verticais, ou seja, temos especialista para cada segmento de mercado, seja ele offshore, naval, mineração e siderurgia, o segmento de energia, o segmento petroquímico, o segmento de papel e celulose, também açúcar e álcool, e agro e biocombustível. Tá? Então, nós temos especialistas internos em nossos produtos e, com certeza, teremos especialista do seu segmento, que conhecerá o seu tipo de máquina. Bom, essa é a apresentação da empresa. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, nos chame nas redes sociais, nos envie um e-mail e nos solicite uma apresentação e uma visita. Iniciaremos aqui o nosso tema foco, eficiência energética, como a inspeção ultrassônica pode lhe auxiliar na eficiência energética. Vamos lá. Bom, aqui um pouco sobre o ultrassom, né? O ultrassom ele já é conhecido desde o século XVIII. O sonar para identificação aí de alvos é muito utilizado aí no mercado naval. Ele começou aí a sua utilização em 1913, por exemplo. Em 1930 iniciou-se a aplicação ultrassônica na medicina, hoje vastamente aplicada. E no final dos anos 60, início dos anos 70, isso já é mais recente, iniciou-se a aplicação técnica na indústria, que cresce ano após ano. Bom, aqui nós temos os fundamentos do ultrassom. O som audível ele trabalha em baixa frequência. Ele trabalha numa frequência aí de 20 Hz a 20 kHz. Eles têm uma onda de longo comprimento e estende em todas as direções. E o ultrassom, ele trabalha com altíssima frequência, acima de 20.000 Hz, acima de 20 kHz, ou seja, o som audível pelo ser humano não detecta o som em alta frequência, ele tem um pequeno comprimento e tem alto grau de direção. Por ter um alto grau de direção, é que temos equipamentos capazes de identificar esses ruídos ultrassônicos. Como definição de som, nós temos as ondas de baixas frequências, elas penetram sobre os sólidos e as ondas de altas frequências são refletidas. Por ter essa característica de reflexão, através de equipamentos capazes de identificação de ultrassom aéreo, nós conseguimos procurar e identificar a fonte geradora emissora do sinal ultrassônico. Tá? Por quê? Porque essa onda ela tem uma fonte emissora, ela bate em algum sólido, ela penetra e com a capacidade dos nossos equipamentos ultrassônicos, a gente consegue pesquisar e identificar. E é assim que nós identificamos o vazamento. Bom, o ultrassom, algumas informações. O ouvido humano, como eu disse, é capaz de perceber ondas sonoras em um range de frequência de 20 Hz a 20 kHz. A audição ela cai com os passar aí das primaveras, né, com o envelhecimento. O ultrassom refere-se a sons com frequências acima do range audível a humanos, ou seja, acima de 20 kHz. Abaixo disso, o seu equipamento ultrassônico ele não tem interesse de escutar, então por isso que em um ambiente ruidoso, que é um ambiente industrial, o equipamento é capaz de esquecer aquilo que nós humanos estamos escutando e diagnosticar somente os ruídos em alta frequência. Tá? 20 kHz ou 20.000 Hz é sempre definido como a frequência de início das ondas ultrassônicas. Bom, fundamentos do ultrassom. Nós temos como fundamento do ultrassom a transmissão pelo ar, que é a transmissão para identificação de vazamentos em inspeções elétricas, e transmissão por estrutura, para diagnóstico mecânico, problemas de lubrificação e também inspeção em válvulas. Hoje nós trataremos
sobre transmissão aérea, né, que o nosso foco aqui é mostrar como a aplicação do ultrassom pode identificar vazamentos na indústria e te ajudar na eficiência energética. Bom, agora vamos fugir um pouco do conceitual sobre o ultrassom e vamos falar sobre o tema proposto, que é a eficiência energética. Hoje nós temos uma ISO regulamentadora, que é a ISO 50001, né? E para tratar esse consumo energético que ano após ano ele vem crescendo, né? Vem uma crescente muito alta. Então, nós temos aqui algumas informações. Os gastos do setor industrial com energia elétrica podem representar mais do que 40% dos custos de produção. Ou seja, quase a metade do custo de produção é gasto em energia elétrica. Então, é um custo muito alto. Os setores petroquímicos, mineração, siderurgia e saneamento são os maiores consumidores, ou seja, a maior fatia aí dos segmentos industriais consome energia, tá? Mas isso acontece em qualquer tipo de setor. O custo energético, ele é muito alto para qualquer tipo de indústria. E por isso que nós temos que dar a devida atenção, tá? É uma coincidência numérica aqui, tá? Mas 40% é a média dos custos de produção de uma indústria e 40% também é o que a indústria brasileira demanda do total de produção de energia no Brasil. Tá? Então, do 100% de energia produzida, 40% vai para a indústria. Tá? E para cada real de custo de produção de um produto na indústria, 40 centavos estão relacionados a custo de produção. É um custo muito alto. Bom, algumas curiosidades. A indústria é o setor que mais consome energia no mundo. Foram 154 exajoules, ou seja, 36% do consumo total global de energia, um dado aí até defasado de 2014. O crescimento anual do consumo final de energia na indústria deve permanecer em 1,2% até 2025. E aqui nós temos graficamente como o consumo de energia é dividido aí por setores, né? Então, nós temos 2% na agrícola e florestal, 8% comércio e serviços públicos, 22% residencial, 29% transporte, e aqui nós temos 37% referenciando a indústria, sendo que hoje nós já temos uma informação que bate aí já os 40%. Quais são os desafios da gestão de energia e utilidades dentro de uma indústria? Bom, nós temos vários desafios, nós podemos focar em 4 grandes grupos aqui, sendo um deles, redução direta de custo. Então, eficiência é fazer mais com menos, não é mesmo? Hoje, qualquer tipo de indústria hoje, ela pensa em produzir mais, com maior qualidade e no menor custo de produção. Isso é ter eficiência. Como a energia elétrica é um custo que representa 40% dessa fatia, nós temos que olhar e criarmos estratégias para reduzir diretamente os custos energéticos. Tá? E um deles é reduzindo drasticamente o vazamento, que é um custo oculto, é um custo que ninguém vê, que ninguém sente, que ninguém escuta e está ali tomando o nosso dinheiro através do custo de energia. Então, nós temos que criar estratégias para aumentar a eficiência energética no processo produtivo. Melhoria da capacidade de planejamento através de análise de diferentes cenários futuros de produção e custo de energia. A gente só melhora planejamento se nós tivermos dados e tivermos informações. Então, como que nós podemos melhorar isso? Coletando os dados, criando os gráficos, criando os dashboards, criando acompanhamento do meu consumo energético, setorizado e identificando gargalos, para que aí a gente tome decisões assertivas. Tá? Melhoria da gestão de custo, com apontamento detalhado por centro de custo e de acordo com variações de termos contratuais. Então, qual área está gastando mais energia, quais equipamentos estão consumindo mais energia,
Eu tenho que gerar essa experiência e esse conhecimento através de dados que eu preciso coletar. E melhoria na produtividade da equipe, na verdade, automatizando o processo, integrando diferentes áreas da empresa. Se a gente quer criar uma nova cultura, seja ela qual for, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da indústria, nós precisamos mudar o ambiente, nós precisamos mudar as pessoas e nós precisamos mudar a forma de pensar. Então, tudo começa em pessoa. Melhorando a produtividade da equipe, trazendo o conceito de eficiência energética para a equipe e no dia a dia da indústria, com certeza nós atingiremos aí as nossas metas propostas de redução. Bom, algumas informações sobre a ISO que regula aí, regimenta a eficiência energética, né? É uma norma internacional que foi fundada em 2011. Ela, como as demais ISOs, ela não é obrigatória, mas ela vem numa crescente evolução em torno do mundo e aqui no Brasil também. Estima-se que a norma impacte 60% do consumo total de energia no mundo e mais de 20 mil empresas já são certificadas. Existe um cálculo que demonstra que, desde 2011, as empresas já economizaram mais que 600 bilhões de reais aplicando a eficiência energética, tá? Aplicando as diretrizes e procedimentos da ISO 55001. Bom, qual que é o objetivo da ISO? Melhora no desempenho energético, uso e consumo consciente, e dentro de uso e consumo consciente, nós temos aqui evitar desperdício, né, que é um dos objetivos da identificação de vazamento, gestão energética, saber onde e como nós estamos aplicando o nosso recurso energético, e redução de gases do efeito estufa, tá? Que aí nós temos um viés ambiental muito forte aí, tá? Uma preocupação de todos. Quais são as exigências da ISO? Desenvolver uma política para o uso mais eficiente da energia, fixar metas e objetivos para atender essa política, obviamente, se nós temos um norte, se nós sabemos onde nós queremos chegar, nós temos que agora criar um planejamento com metas e objetivos muito claros, datados, para que então possamos aplicar dentro da indústria. Usar dados, já falei sobre isso, para melhor compreender e tomar decisões assertivas, termos dados, termos gráficos, termos dashboards de acompanhamento, medir os resultados, quem não mede não quantifica e não consegue tomar decisão, rever como a política funciona e melhorar continuamente a gestão da energia, a melhoria contínua. Bom, então vamos falar como que o gerenciamento de desperdício através de ar, ou através de gases, ar comprimido e por aí vai, pode auxiliar na eficiência energética. Existe um estudo que em um sistema de 1 bar de pressão, com vazamento em um orifício de 6 milímetros, você consegue reduzir o seu custo de energia e salvar um carro zero por ano. Então, é uma economia em apenas um vazamento, tá? Agora, imaginemos todos os vazamentos que nós temos no sistema de ar comprimido. É um custo bem grande. Bom, benefícios do ultrassom acústico. Nós falaremos um pouco aqui, entraremos agora sobre como identificar o vazamento, como que a gente vai criar essa estratégia para que a expensão de ultrassom e identificação de vazamentos de ar e gases pode nos ajudar num pilar da eficiência energética lá, tá? Que é o consumo consciente, evitando desperdício. Identificar vazamentos, não adianta só eu identificar e conhecer o problema, mas eu tenho que quantificar, avaliar e documentar as perdas e também programar e reparar vazamentos. É muito importante que você tenha equipamentos para tal, porque hoje os equipamentos do mercado, ele consegue identificar facilmente o vazamento, documentar para que você programe um reparo, e elimine o problema, e ele consegue também quantificar a sua perda para que, inclusive, você gere um relatório, né, de ganho, um ROI sobre o que você gastava antes do reparo e o que você economizou após o reparo aí, tá? Após o uso consciente. Então, nós temos como um fator primordial aplicando essa técnica a economia de energia e desperdício de gases em geral.
Benefícios do ultrassom. Nós temos como todos os vazamentos custam dinheiro, né? E por isso temos como dever aí o gerenciamento da preditiva, o uso da energia, perdão, como uso consciente. Proteção ambiental, existem gases que eles são nocivos, né, se expostos ao meio ambiente. Confiabilidade operacional na prevenção de acidentes, segurança do trabalho e produtividade e garantia na qualidade. Sistemas pneumáticos, eficiência na linha de produção. Existem sistemas que, se eu não tenho uma eficiência na entrega de produção do ar, eu tenho uma mudança na qualidade do produto. Tá? Então, aqui nós temos um gráfico através de uma pesquisa realizada sobre o ciclo do custo de vida do sistema de ar comprimido. Nós temos aqui 13% representa o custo do investimento inicial, 7% o custo de manutenção ao longo da vida útil e 80% representa consumo de energia no sistema de ar comprimido. É um custo muito alto. E pior ainda, 33% desses 80% que são investidos em energia estão relacionados a desperdício de energia, ou seja, a gente consegue ter uma economia energética aqui muito grande, somente identificando, quantificando e reparando os vazamentos. Bom, então eu trago aqui um exemplo de aplicação com caso real. Esse aqui é um relatório que foi feito pela nossa equipe de engenharia, tá? Em uma empresa, uma siderurgia de grande porte, onde nós fizemos uma avaliação em todas as áreas dessa empresa, dessa indústria, e fomos identificando e quantificando os vazamentos. Tá? Aqui nós temos os tipos de gases, né, que nós encontramos, ar comprimido, oxigênio, nitrogênio, gás natural e argônio. Antes desse relatório aqui, nós tivemos um relatório técnico, obviamente, que foi o relatório base para abertura de ordem de serviço e reparo. Este relatório aqui foi um relatório que foi apresentado para a gerência e diretoria sobre o ganho, uma medição de antes e após as intervenções. Então, nós conseguimos quantificar porque o equipamento ele consegue calcular a perda por metro cúbico, tá? do seu gás, né? Seja ele qual for, oxigênio, nitrogênio, e a partir daí, sabendo quanto que se gasta para produzir aquele metro cúbico, nós conseguimos identificar a economia gerada. Aqui são os valores reais de custos de produção do gás, e aqui nós temos os relatórios. Índice de concentração por falha, aqui nós temos as áreas e as falhas identificadas e o tipo de gás encontrado, aqui em números, né, que nós identificamos. Medição antes da intervenção, a quantidade de vazamentos encontrados. E aqui nós temos numericamente. Agora nós conseguimos transcrever isso monetariamente, né, por área. Então, o que nós fizemos? Sabendo o desperdício que estava gerado através daquele orifício ali que estava vazando, e sabendo quanto que a empresa gastava para produzir aquele metro cúbico de gás, nós fizemos as nossas contas e chegamos em um desperdício anual por área. Então, nós temos aqui, por exemplo, o alto forno representou 27 mil, laminação 28 mil e por aí vai. Desperdício anual antes da intervenção. Medição da intervenção, rede de oxigênio, aqui aí a gente já mudou de área, né? Um desperdício de mais de 1.300.000 e medição após a intervenção. Olha só, nós saímos de um desperdício de 1.358.000 para 458.000. Então, só na aplicação aqui de rede de oxigênio, foram quase 900.000 de save, né? Rede de nitrogênio, um gasto inicial total de 1.700.000, após intervenção, 500
282 mil reais. Então, uma economia aí projetada de 1 milhão e 100. Rede de gás natural, 599 mil. Depois da intervenção, 488 mil. Uma economia pouco mais de 100 mil reais. Todas as redes de gás, agora nós compilamos todas as redes em todas as áreas e temos um gasto inicial aí por perda de vazamentos de 4 milhões e após o reparo, 1.642.000. Qual foi a economia gerada aqui, gente? Mais de 2 milhões de reais. Tá? Só na identificação, quantificação de vazamentos, programação de reparo e uma nova inspeção para quantificar. Tá? Então, nós podemos perceber que vazamento é um custo alto, é um custo nocivo dentro do custo da energia e é um item que assola aí a nossa eficiência energética. Mas a boa notícia é que nós podemos facilmente resolver isso. Através da aplicação da técnica de ultrassom, fazendo periodicamente as inspeções ao longo da planta, nós conseguimos identificar, quantificar, programar e reparar e depois ter o nosso relatório de save. Tá? Eu digo que o custo com desperdício através de vazamento ele é um custo muito nocivo porque ele é silencioso, ninguém escuta, ninguém vê, a gente só paga a conta. Tá? Então, se a gente não quantificar, se isso não estiver no nosso pilar, no nosso ambiente, na nossa cultura enraizada dentro da indústria, a gente vai estar gastando, não estaremos quantificando, não estaremos dando a devida atenção para aquele custo ali e não estaremos trabalhando sobre um olhar de eficiência energética. Tá? Então, aqui nós temos algumas outras informações e no final o resultado aí de ganho monetário. Foi um relatório que houve uma repercussão até nacional dentro deste grupo e que você pode fazer o mesmo dentro da sua indústria. Bom, então, a boa notícia, a má notícia é que eu tenho certeza que a sua indústria está desperdiçando com vazamento. E a boa notícia é que nós temos a solução para isso. Por quê? Porque o nosso equipamento ele consegue identificar vazamento através das turbulências ultrassônicas geradas, tanto por pressão quanto por vácuo. Existe uma turbulência criada e ela só pode ser detectada através do ultrassom. Como que o nosso equipamento ele identifica? Como eu disse, ele tem duas formas de identificação de sinais ultrassônicos. Uma forma é a de banda larga, onde ele trabalha com a banda aberta, que nós chamamos. Ele faz análise simultânea entre 20.000 a 100.000 Hz e ele identifica todos os sinais ultrassônicos relevantes dentro dessa faixa e a gente consegue acompanhar aquilo no espectrograma, numericamente em decibéis e também escutando, no ruído ultrassônico. Essa é a forma ideal para a identificação de vazamentos. Por quê? Porque nós não sabemos em qual frequência ultrassônica aquele vazamento, aquele orifício ali, ele vai representar. Então, você pode ter vazamentos em diversas frequências ultrassônicas. O que vai influenciar? O diâmetro do orifício, a pressão do sistema e por aí vai. Nós temos um outro meio de identificar sinais ultrassônicos, que é a banda curta. A gente trava aquela identificação a determinada frequência e aí nós veremos os sinais ultrassônicos em 2 kHz para cima e 2 kHz para baixo. Mas isso para vazamento não é uma boa aplicação. Tá? Por quê? Porque eu posso ter vazamentos em 40 kHz, em 80 kHz, em 22 kHz. Tá? É ideal que a gente use a banda larga para identificação de vazamento. Como que eu vou localizar os meus vazamentos? O Sonocheck, que é o equipamento que nós comercializamos, ele tem um localizador de precisão, que é um localizador pontual, que a gente vai chegar aí próximo ao orifício, próximo à identificação de vazamentos, em torno de 10 centímetros aí da fonte geradora. Após identificar a área
do vazamento. A gente deve seguir o som mais alto, prestar atenção a qualquer reflexão e interferência que pode gerar mudança no áudio. Eu falei lá atrás no conceito do sinal ultrassom, porque é um sinal que ele reflete sobre o sólido. Então, a gente tem que observar para identificar qual que é a fonte geradora, né? Nós podemos utilizar a tela com valores numéricos e espectrogramas. Vocês estão vendo aqui a imagem do equipamento. Então, ele vai sempre nos dar informação de decibéis daquele exato momento que nós estamos medindo, e ele nos dá um espectrograma colorido aqui, né, que começa em azul, depois vai para verde, amarelo e vermelho. E quanto maior for os decibéis medidos, ele vai alterando a cor até chegar em vermelho, tá? Então, além de escutar os sinais, nós temos essa ajuda aqui do equipamento. Bom, quais são as informações que nós temos detalhado aqui no Sonocheck? Exibição gráfica da curva de nível, que é o espectrograma, né, que você pode ver ele em 2 sinais, e os valores, decibéis momentâneo, os decibéis mínimos daquele momento, decibel máximo daquela inspeção que nós estamos fazendo. Então, a identificação e a inspeção, ela é momentânea, ela depende daquela experiência e do feeling na inspeção do inspetor, né? Mas ela é muito fácil porque você tem o Sonocheck para te auxiliar, tá? E o Sonocheck apresenta um aplicativo para auxílio, identificação e quantificação do vazamento. Como que o Sonolic App funciona? Ele funciona para identificação de suspensões aéreas, que é a identificação de vazamento. Exibe de forma rápida e clara o nível de vazamento por espectrograma e níveis em decibéis, como eu já demonstrei. Ele tem um menu editável de fácil navegação, touchscreen. Avalia o tipo de vazamento considerando a pressão da linha, pressão em bar, classificando o tamanho do vazamento apresentando um dashboard. Então, o que ele faz? Beleza, você tem no final do dia um relatório que você identificou 50 vazamentos. Tá bom, mas onde eu vou agir primeiro desses 50? Então, ele tem uma classificação de criticidades de vazamento aqui, de acordo com o cálculo que ele fez. Ele consegue ter um cálculo numérico, através de um cálculo matemático, que ele vai te dar a quantidade de litros por minutos que você está desperdiçando. Feito isso, ele vai te dar uma escala de criticidade, sendo de 5 até 1. Tá? Então, na sua abertura de ordem de serviço para reparo, obviamente que você vai começar nos vazamentos 5, depois do 4, depois do 3 e assim sucessivamente, até sanar todos eles. Como que ele quantifica isso? Ele vai quantificar através do localizador localizador e bocal de precisão. Você deve estar próximo ao ponto de vazamento, até 5 centímetros, e através de um cálculo matemático, utilizando aí a pressão do sistema e o orifício do próprio localizador de precisão, ele consegue quantificar a quantidade de litros por minuto que você está desperdiçando ali naquele ponto de vazamento. Ele também permite gravar áudios, imagem do ponto inspecionado, permite atribuir texto e áudio para que você coloque no seu relatório e fique fácil para que, quando você chegar na sua sala, programar e abrir as ordens de reparo. Você registra a anormalidade aqui de forma completa, como eu disse. Ele tem um ID, que pode ser o ID da máquina, o tag da máquina. Ele vai identificar a criticidade do seu vazamento, tendo como base a identificação de desperdício de litros por minuto, que ele identificou automaticamente. Você consegue tirar foto e informar exatamente o local onde está o vazamento, gravar um áudio e ter ali na própria área informações sobre o local, né, a planta, o tipo de equipamento, a área, a sub-área, o tag do equipamento e a descrição que você vai fazer, tá? O Sonocheck é um equipamento de identificação rápida de vazamento, onde você já vai inspecionar, já vai identificar e já vai criar o relatório na área, tá? Você não tem nenhum trabalho posterior. Por quê? Ao passo que você salva e grava aquele vazamento ali, você está armazenando para que no final do dia, automaticamente, você extraia um relatório completo em PDF. E pronto, tá?
Então, depois ele vai ter uma visão geral da pasta, daquele seu trabalho. Você pode dividir pasta por, nós chamamos aqui de rotas, ou por área, ou por sub-área, de acordo com a estratégia de inspeção que você criar. E aí, depois de dividir essas pastas, você vai extrair esse resultado em um relatório pronto, um relatório que pode ser em PDF, ou você pode extrair via CSV, ou até zipado para que você extraia os áudios que você salvou naquele momento. Tá? Bom, nós temos várias formas aí de visualização de relatório, mas aqui é um exemplo de relatório por inspeção. Então, ele vem o tag na máquina, a informação de litros por minuto que você está desperdiçando, o nível de decibel que foi salvo ali na hora da medição, a pressão do sistema, tá? Qual que é a área, qual que é o gás daquela área ali, e o nível de criticidade. Nós temos aqui um exemplo onde a criticidade desse vazamento aqui foi classificada como 5. Logo abaixo, nós temos uma classificação de 4. E nós temos também aqui as fotos identificando. Ele tem um alvo. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, eu acho que sim. Um alvo identificando onde que realmente está o vazamento, para programarmos o reparo. E ele tem também depois um relatório, um dashboard aqui, aí do sistema, né, para que você acompanhe onde está o seu gargalo, qual área você deve dar mais atenção, qual tipo de equipamento você deve dar mais atenção, quantos vazamentos identificamos em criticidade 5, quantos identificamos em criticidade 4, e assim sucessivamente. Ou seja, é um equipamento dinâmico, é um equipamento muito intuitivo, é um equipamento que você consegue operar facilmente. Bom, aqui já são informações sobre um instrumento de medição Sonocheck, tá? São características técnicas do produto que, ao final do nosso encontro aqui, nós vamos enviar essa apresentação, enviar alguns materiais também. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre outros relatórios, relatórios técnicos, relatório de ganho, como o de exemplo que eu mostrei para a siderurgia, querem que a gente ajude vocês a construir um parecido, entre em contato conosco no final do webinar que a gente vai ajudar. Tá? Mas aqui eu não vou detalhar porque são informações de catálogos. Só demonstrar aqui para vocês as diferentes aplicações que nós temos. Esse é um sensor para identificação de vazamentos. Esse sensor que está sobre, esse bocal que está sobre esse sensor é o identificador de precisão, então você vai utilizá-lo quando você estiver muito próximo já ao vazamento. E estes dois bocais aqui é quando você está navegando sobre a indústria e caçando o vazamento. Ele vai funcionar para distâncias aí entre 5 a 8 metros. Nós temos aqui um outro sensor que ele vai funcionar para inspeções mecânicas, identificação de problemas de lubrificação e também problemas em válvulas. Tá? Este aqui a gente não usa para vazamento. E nós temos também a parabólica. A parabólica é também utilizada para vazamentos, mas aí é para quando a gente tem um local com uma distância já maior aí que 8 metros, e aí a gente vai utilizar a parabólica. Ela consegue pegar a distância entre 20 a 30 metros. Tá? Para tubulações aéreas é o objetivo da parabólica. Porém, utilizando a parabólica, a gente perde a função do software de cálculo do desperdício. Por quê? Do fator da fórmula de intensidade sonora é a distância. A distância entre o nível que você está, entre o produto, né, a fonte geradora e a medição. Então, se eu tenho uma maior distância, eu tenho uma dissipação sonora. Então, nós não temos assertividade em medir o desperdício que você está tendo ali naquele vazamento se você estiver utilizando o sensor parabólica, infelizmente. Então, para que a gente saiba quantos litros por minuto, qual que é o desperdício do seu ponto, nós temos que usar o sensor com bocal de precisão. Precisamos estar próximo da fonte geradora, para que sejamos assertivos, ok? Bom, pessoal,
que nós tínhamos para mostrar nesta manhã era isso, um pouco sobre o ultrassom aplicado à identificação de vazamentos, mostramos aí um pouco do conceito, como é aplicado, né, de forma simples o ultrassom, a importância da eficiência energética no mundo de hoje, no mundo industrial de hoje, né, o quanto representa o custo de produção aí relacionado à energia. Hoje nós temos dados aí que representa quase a metade, né, 40%, é um custo muito alto, e como o ultrassom e os equipamentos que estão disponíveis no mercado pode auxiliá-los, tá? Como a aplicação do Sonocheck. Sonocheck foi um equipamento de exemplo, que é um equipamento de nossa fabricação. Quem tiver interesse em uma visita, quem tiver interesse em uma apresentação do produto, a gente está à disposição. E lembrando também que nós não somente comercializamos o produto, mas também ofertamos os serviços de identificação de vazamentos, tá bom? Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Como a gente já está perto aí do final e nós temos um número expressivo de perguntas, nós responderemos a todos vocês, deixaram seus dados aqui no cadastro, todas as perguntas, até para que todos tenham as respostas de todas as perguntas. Talvez uma pergunta de um seja a dúvida de outro e por aí vai, tá bom? Bom, eu coloco aqui novamente o meu agradecimento pela atenção de vocês, pela disponibilidade do tempo em nossa apresentação. Coloco à disposição para qualquer dúvida, não somente eu, como o time de produtos da MGS, tá? E estamos à disposição para falar mais sobre o assunto. Muito obrigado e tenha a todos um excelente dia.